Pop. Atenção, rede, para um top de 5 segundos. Rede Estação Pop. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Jornal Estação Pop News. Muito boa tarde para você de todo o Brasil. Agora 13 horas 18 minutos, estamos ao vivo via internet para todo o planeta. Começa mais um Jornal Estação Pop News. Ao vivo para a Estação Pop News Salvador, Estação Pop Vitória da Conquista e Estação Pop Ceabra, emissoras do Grupo Pop Web de Rádio. O oferecimento Pangola Veículos, Sul América, Farmácias Carvalho, MM Motos Odontobrava e MV Estúdio Barbershop. Boa tarde para você de todo o Brasil. A colaboração Portal Amirte em Belo Horizonte, redação Estação Pop News Salvador, Agência do Rádio, Agência Nacional e Rádio Justiça. São colaboradores do nosso jornal Estação Pop News. Brasil quer ampliar seu acesso ao Banco de Desenvolvimento do Bloco. Lucas Por Deus Leon. A 11ª cúpula do BRICS reúne nesta quarta e quinta-feira em Brasília líderes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O bloco foi criado há 13 anos para estimular a cooperação entre as principais economias emergentes do planeta. O cientista político e especialista em relações internacionais, Creomar de Souza, avalia que será uma oportunidade para fazer avançar a integração econômica entre os países. É a oportunidade de que ele possa aparar arestas e pragmaticamente tirar o máximo possível de resultados e apoios e dinheiro das parcerias com os membros dos BRICS. O tempo dos chefes de Estado e dos chefes de governo é muito escasso. Então, se você tem uma cúpula de 2 dias, é uma oportunidade clara e óbvia de você avançar o máximo de agendas possível. Já o professor de Relações Internacionais da Faculdade Rio Branco, Pedro Costa Júnior, pondera que o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos pode trazer dificuldades na relação com Rússia e China. A política externa do atual governo é uma política completamente alinhada à Casa Branca. Isso torna o grupo, muito distinto de como ele está caracterizado agora com relação ao que era, Então, os BRICS eles vão perdendo cada vez mais a sua forma, a sua direção, vai se tornando um bloco cada vez mais protocolar. Então, o banco vai tendo muitos problemas, Ampliar o acesso do Brasil ao Banco de Desenvolvimento do Bloco, criado para oferecer crédito barato aos integrantes, é um dos objetivos do Brasil no atual momento dos BRICS. O cientista político Creomar de Souza acredita que o país tem se aproximado de membros do grupo, especialmente a China. Ao mesmo tempo em que, de um ponto de vista simbólico, e a política é feita de simbologias, o governo segue com uma narrativa que é de muita aproximação com os Estados Unidos, de um ponto de vista prático, a cada dia o governo entende mais e mais a necessidade de não poder descartar atores e parcerias. A CNI, Confederação Nacional das Indústrias do Brasil, defende na atual cúpula a redução das barreiras tarifárias ou sanitárias para os produtos brasileiros. Por outro lado, segundo os especialistas ouvidos, os russos e chineses querem aumentar a presença de produtos industrializados no mercado brasileiro. Para o cientista político Pedro Costa Júnior, é preciso ceder para avançar em propostas que interessam aos empresários brasileiros. É um mercado estrategicamente protegido e as negociações são muito duras, Os chineses são muito difíceis nas negociações. Dificilmente você consegue alguma coisa ali sem oferecer alguma coisa em troca. Atualmente, os 5 países que compõem os BRICS somam 41% da população mundial, ou mais de 3 bilhões e 100 milhões de pessoas. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. CCJ da Câmara inicia discussão sobre PEC que autoriza prisão após condenação em segunda instância. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados discutiu nesta terça-feira a PEC,
proposta de emenda à Constituição que autoriza a prisão após condenação em segunda instância. Vitor Veloso. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados discutiu nesta terça-feira a PEC, proposta de emenda à Constituição, que autoriza a prisão após a condenação em segunda instância. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a prisão deve ocorrer somente após o chamado trânsito em julgado. É quando já não existe mais possibilidade de recursos. A decisão pode beneficiar até 4.895 presos. Deles, 38 são réus na Operação Lava Jato, o que representa 0,77% do total. Agora, parlamentares se movimentam para aprovar uma mudança na Constituição que permita voltar a prender os réus antes do fim dos processos. Para o deputado Júlio Delgado, do PSB mineiro, a medida reduziria a impunidade. O povo brasileiro não suporta mais, do lado que for, ficar vendo pessoas que cometeram atos de corrupção impunes a julgamentos que possam permitir que a segunda instância lhe dê o direito de recorrer até trânsito em julgado. A PEC pretende mudar o artigo 5º da Constituição, que trata da presunção de inocência e determina que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Para muitos juristas e parlamentares, o texto não pode ser alterado porque se trata de uma cláusula pétrea. Foi o que explicou a deputada do PT do Distrito Federal, Érica Cocai. Nós estamos lidando com a presunção da inocência, que é um direito e garantia individual. Por isso, nós não temos como estar apreciando esta matéria, uma transformação ou uma emenda à Constituição versando sobre cláusula pétrea. No artigo 60, a Constituição diz que garantias e direitos individuais não podem ser modificados nem mesmo por emenda à Constituição. O autor da PEC, o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, decidiu acrescentar à proposta um outro texto que, em vez de mexer no artigo 5º da Constituição, altera o entendimento sobre o que é o trânsito em julgado. Nós vamos esgotar hoje todo o debate para poder deixar pronta para votação e fazer com que tenhamos condições de, na próxima sessão, ter a aprovação da admissibilidade da PEC 410. O que nós temos, de novo, é uma nova PEC que nossa intenção é agregar o apensamento da 410 para poder também falar do sistema recursal brasileiro e trazer o trânsito em julgado como segunda instância, definir que o trânsito em julgado será em segunda instância, acabando assim com os recursos especiais extraordinários. A Comissão de Constituição e Justiça não analisa a proposta em si, mas verifica se ela respeita as leis. Se for aprovada na CCJ, a PEC ainda precisa passar por uma comissão especial e só depois segue para o plenário da Câmara dos Deputados. De acordo com Alex Manente, se a proposta avançar, deve chegar ao plenário a partir de março ou abril do ano que vem. No Senado, também tramita uma PEC sobre a prisão em segunda instância, que pode ir à votação na CCJ na semana que vem. No caso do Senado, a proposta não precisa passar por comissão especial. Se for aprovada na CCJ, vai direto para o plenário. Jornal Estação Pop News. Em meio ao debate sobre a possibilidade de prender réus antes da conclusão do processo judicial, os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado concordam que o assunto deve ser discutido, mas discordam sobre os encaminhamentos. Em meio ao debate sobre a possibilidade de prender réus antes da conclusão do processo judicial, os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado concordam que o assunto deve ser discutido, mas discordam sobre os encaminhamentos. Ao chegar ao Senado nesta terça-feira, o presidente Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, sugeriu que as lideranças de bancadas pensassem na possibilidade de uma Assembleia Nacional Constituinte para escrever uma nova Constituição Federal. Em seguida, a assessoria dele disse que não passava de uma ironia. Depois, Alcolumbre confirmou que falava sério e reiterou a proposta. Há uma divergência enorme e essa matéria pode lá na frente ser judicializada de novo. Em relação a propor uma nova Constituinte, eu acho que há muitos anos, volta e meia, o debate da Constituinte vem à tona no Congresso Nacional. Então, se há novamente esse impasse, se há novamente essas observações e esses conflitos, novamente eu quero trazer
o debate da nova Constituinte para esse momento importante da história nacional. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, discordou da ideia de reescrever a Constituição. O Brasil tem uma Constituição que é jovem ainda, e não é o melhor caminho. Uma mudança constitucional, ela pode ser instrumento, inclusive, de restrições de liberdades. Eu acho que nós temos uma Constituição que tem coisas boas e tem coisas que precisam ser modificadas e tem coisas que precisam ser preservadas. Agora, uma nova Constituição, eu acho que é uma sinalização ruim, já vai gerar uma insegurança grande se esse assunto, prosperar nos próximos dias. Mas respeito a posição do presidente Davi. Ainda sobre a PEC da prisão após a segunda instância, Rodrigo Maia disse esperar que os deputados não descaracterizem uma cláusula pétrea e defendeu que a justiça seja mais rápida. Jornal Estação Pop News. Jornal Estação Pop News. Um oferecimento. Pizzaria Tribos. Loja Nélios. MV Estúdio. E Vale Criativa, a maior agência de publicidade da Bahia. Governo federal quer fazer cerca de 40 concessões na área de infraestrutura em 2020. O ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, confirmou que o governo pretende fazer entre 40 e 44 leilões no ano que vem para conceder à iniciativa privada a administração de ativos como portos, aeroportos e rodovias. Tâmara Freire. O ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, confirmou que o governo pretende fazer entre 40 e 44 leilões no ano que vem para conceder à iniciativa privada a administração de ativos como portos, aeroportos e rodovias. Ele evitou destacar quais os projetos prioritários, mas adiantou que a próxima rodada de aeroportos incluirá 22 terminais, como Manaus, Goiânia e Curitiba. Já Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, só devem ser licitados no final de 2021 ou início de 2022. É uma meta bastante ousada, mas possível. Nós estamos caminhando bem com os nossos cronogramas, vários projetos já estão em fase final de estruturação, muitos indo para consulta pública. A gente vai ver que em janeiro a gente vai publicar uma série de consultas públicas e na sequência encaminhar esses projetos para o Tribunal de Contas da União. Outros nós já exaurimos, encerramos a fase de consulta. Em breve teremos aí uma série de editais publicados. O ministro também destacou que, além de concessões, o governo também pretende fazer desestatizações, privatizando, por exemplo, algumas companhias docas de administração portuária. Estamos começando com o Espírito Santo, um porto interessante, tem uma área greenfield ao norte muito propícia para terminais de líquidos, minério e celulose, servida por rodovia e ferrovia. Tenho certeza que vai ser um case de sucesso. E na sequência a gente quer fazer a desestatização de Santos, conjugado ou não com São Sebastião. Nós vamos ver o modelo que gera o maior valor. As declarações do ministro foram dadas no Rio de Janeiro nesta terça-feira durante a sua participação na abertura da 2ª Conferência Internacional do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Ele afirmou também que o Brasil vive seu melhor momento para os projetos de infraestrutura porque conseguiu resolver uma série de preocupações que afetavam a disposição dos investidores, como os encargos trabalhistas e o excesso de judicialização. Você está ouvindo o Jornal Estação Pop News ao vivo para a rede Estação Pop via internet. Salvador, Estação Pop News. Vitória da Conquista, Estação Pop Seabra e Estação Pop Seabra. Aliás, Vitória da Conquista, Estação Pop Vitória da Conquista. Seabra, Estação Pop Seabra. Bom, estamos também em podcast no seu agregador de podcast preferido e em todas as plataformas de rádios online. Jornal Estação Pop News. Caixa reduz juros do cheque especial para 4,99% ao mês.
A Caixa Econômica Federal apresentou lucro de 8 bilhões no terceiro trimestre de 2019, uma alta de 66,7% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Nelson Lim. A Caixa Econômica Federal apresentou lucro de 8 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2019, uma alta de 66,7% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. De acordo com o balanço, o resultado foi possível por causa da venda de títulos do Tesouro Direto, além das ações da Petrobras sob titularidade da Caixa. Além disso, o banco conseguiu manter estável o patamar de despesas em relação ao mesmo trimestre de 2018, graças à adesão de 3.500 funcionários ao plano de demissão voluntária. Os diretores também divulgaram nova redução da taxa de juros para clientes pessoa física. A taxa anterior do cheque especial, que era de 9,99% ao mês, caiu para 4,99%. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou que o lucro recorde do banco, além dos cortes na taxa Selic promovidos pelo Copom, contribuíram para que houvesse essa redução na taxa de juros do cheque especial para a pessoa física. Esse juros de 4,99% ainda é extremamente elevado. Num país de 2,5% de inflação e de 5% de juros ao ano, essa taxa não parou por aqui. Nós continuamos matematicamente estudando e a contínua melhora econômica do Brasil. E olhando o que está acontecendo pelo Banco Central em potenciais de redução de juros, poderemos continuar abaixando. O presidente Pedro Guimarães também afirmou que a Caixa irá lançar uma nova linha de crédito imobiliário sem taxa de correção em março de 2020. Atualmente, o banco oferece um que acompanha a TR, a taxa referencial, e outro que acompanha o IPCA. Ele também prometeu manter a política atual do banco de quitar a dívida que a Caixa tem com o Tesouro e de desfazer a participação societária da Caixa em grandes empresas, além de abrir o capital das suas subsidiárias, em especial as lotéricas e a Caixa Seguridade. Muito bem, agora são exatamente 13 horas e 38 minutos, horário de Brasília. O oferecimento Pangola Veículos, Atacadão da Madeira, Farmácias Carvalho, oferecimento Bima Loteamentos em Ceabra, Churrascaria e Lanchonete Siga Bem, e oferecimento também, mais que especial, é claro, Sul América. Tá com Sul América, tá com tudo. Sul América Auto. Tem pediatra na tela do seu celular. Jornal Estação Pop News. Estamos ao vivo em todas as plataformas de rádios online. Caboing, estamos no Deezer, estamos em podcast no Spotify, estamos no Radiosnet, estamos no CX Rádio, Tudo Rádio, Brasil Rádio, Rádios Garden. Estamos em todas as plataformas, como Estação Pop Ceabra, Estação Pop News Salvador e Estação Pop Vitória da Conquista, emissoras do Grupo Pop Web de Rádio. Jornal Estação Pop News. Oferecimento Vale Criativa, a maior agência de publicidade da Bahia. Vale Criativa oferece o tempo e a temperatura. E agora, o tempo e a temperatura. Jornal Estação Pop News. Previsão de granizo e chuva forte na região sul nesta quarta-feira, dia 13. Mínima prevista para a região é de 10 e a máxima 34. Israel Medeiros, o tempo e a temperatura para o sul. No sul do país, a quarta será de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no sul e oeste do Rio Grande do Sul, sul, norte e centro-leste de Santa Catarina, sul, centro e leste do Paraná. O IMET alerta para possíveis chuvas fortes com queda de granizo em áreas do sul e oeste do estado do Rio Grande do Sul e no estado do Paraná. Demais áreas da região, parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
mínima de 10 graus e máxima de 34. Umidade relativa do ar varia entre 40% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, e Israel Medeiros, o tempo e a temperatura. O tempo e a temperatura, oferecimento Pangola Veículos em Ceabra. Oferecimento Superfones. No centro de Ceabra, Diego Alcântara. Grande abraço. Sudeste terá predominância de tempo nublado nesta quarta-feira, dia 13. Temperatura mínima fica em 12 e a máxima chega a 39. Israel Medeiros, o tempo e a temperatura para o Sudeste. Nesta quarta, a região Sudeste terá tempo que varia de encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no estado do Espírito Santo. Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em São Paulo e também no Sul, região metropolitana, Zona da Mata e Nordeste de Minas Gerais. Demais áreas da região, nublado com chuvas isoladas. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 100%. Temperatura mínima fica em 12 graus e a máxima chega a 39. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, e Israel Medeiros, o tempo e a temperatura. Jornal Estação Pop News. Rede Estação Pop. Vamos com o tempo e a temperatura para o Centro-Oeste. Oferecimento Sul América, Atacadão da Madeira e também Estilos Ótica. Centro-Oeste tem pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas nesta quarta-feira, dia 13. Temperatura mínima fica em 15 e a máxima chega a 39. Na região Centro-Oeste, a quarta será de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva em áreas isoladas no Noroeste e Sul de Goiás. Tempo claro a parcialmente nublado passando a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas a partir da tarde no centro e leste de Goiás e no Distrito Federal. Demais áreas da região, claro a parcialmente nublado. A umidade relativa do ar varia entre 15% e 95%. A temperatura mínima fica em 15 graus e a máxima chega a 39. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, e Israel Medeiros, o tempo e a temperatura. Deixa eu mandar um beijão, um beijo enorme para Dayana em Oliveira dos Brejinhos, ligada na rede Estação Pop. Boa tarde para você, obrigado pela audiência. Quero também abraçar a Ingrid e a Beatriz no Costa Azul, em Salvador. Agora o tempo e a temperatura para o Nordeste. Máximas no Nordeste podem chegar a 41 nesta quarta-feira, dia 13. A umidade relativa do ar na região varia entre 15% e 95%. Nesta quarta-feira, dia 13, a região Nordeste terá tempo nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no sul da Bahia. Céu nublado com pancadas de chuva no sul do Maranhão e com chuvas isoladas no recôncavo baiano e litoral norte da Bahia. O tempo varia entre parcialmente nublado e nublado, com possibilidade de chuvas isoladas no leste de Sergipe, ao leste de Pernambuco e no sudeste do Piauí. Demais áreas da região parcialmente nublado a claro. A mínima prevista para a região é de 16 e a máxima 41. A umidade relativa do ar varia entre 15% e 95%. Jornal Estação Pop News. Um oferecimento: Pizzaria Tribos, Loja Nélios, MV Estúdio
E Vale Criativa, a maior agência de publicidade da Bahia. Agora faltam 15 para as 14, horário de Brasília. Pop News, a notícia em primeiro lugar. Agora 13 horas 46 minutos. Rede Estação Pop, via internet para todo o planeta. Passageira de ônibus que sofreu queda após freada brusca será indenizada. Marcelo Correa. Uma empresa do transporte coletivo indenizará uma passageira da capital catarinense em R$5.000 a título de reparação por danos morais em razão de uma queda ocorrida após uma freada brusca. Ao valor serão acrescidos juros e correção monetária. De acordo com os autos, a passageira rodava a catraca no momento em que o ônibus teve a passagem bloqueada por outro veículo. O motorista freou de uma só vez. Ao cair, a mulher sofreu lesões e precisou ser atendida pelos bombeiros. Ela também teve que passar por considerável período de recuperação com hematomas e olhos inchados. Ao analisar o caso, a juíza Marcane de Mello, titular do Juizado Especial Cível da capital, considerou que a frenagem brusca foi provocada por terceiro. Em regra, anotou a magistrada, seria aplicável a excludente de culpa exclusiva de terceiro. No entanto, a sentença destaca que a empresa transportadora de passageiros possui responsabilidade objetiva sobre os fatos ocorridos durante a prestação do serviço. Conforme apontou a juíza, a súmula 187 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a responsabilidade contratual do transportador pelo acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. Desta forma, garantiu a magistrada, a empresa requerida responde pelos prejuízos sofridos pela requerente, na medida em que aquela chegou a cair dentro do ônibus, sofreu lesões e precisou ser atendida. O valor da indenização foi fixado com observância do grau de lesão, dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Da decisão cabe recurso. 13 horas 48 minutos. Justiça de São Paulo nega recursos de secretária que alegou assédio sexual do chefe dela. Lívia Azevedo. A Justiça de São Paulo negou o pedido da secretária de uma clínica médica que alegou ter sofrido assédio sexual por parte de um superior hierárquico, o proprietário da clínica. Segundo a empregada, o chefe passou a assediá-la com palavras obscenas e propostas indecorosas e depois com tentativas de assédio físico. Segundo ela, por causa das recusas, o médico passou a ameaçá-la de dispensa motivada e sem o pagamento dos direitos trabalhistas. Para a relatora do acórdão, o que se verifica nos autos é que no mesmo dia em que a empregada registrou o boletim de ocorrência, ela também assinou o aviso prévio, o que contraria a alegação que a dispensa ocorreu sumariamente após o conhecimento pelo empregador quanto ao procedimento criminal. Conforme a magistrada, a única testemunha da autora prestou as declarações com base nas alegações da própria reclamante. No depoimento do médico acusado, foram ouvidas mais duas testemunhas que negaram qualquer conduta inapropriada do patrão para com empregados ou pacientes. Para o colegiado, as informações prestadas pela testemunha da suposta vítima estão em contradição com os depoimentos prestados pela própria testemunha em juízo e no inquérito policial. De Brasília, Lívia Azevedo. Obrigado, Lívia Azevedo. Agradecemos a Rádio Justiça, Agência do Rádio, Agência Nacional e Portal Amirte em Belo Horizonte. Muito bem, eu vou diretamente para a Estação Pop News, em Salvador, falar com Michele Cordeiro. Notícias de Salvador.
Confira agora os destaques da estação Pop News Salvador. Prazo para cadastramento de veículos para o Carnaval acaba em 9 dias. Credenciamento aconteceria até o dia 31 de outubro, mas foi prorrogado. A Transalvador disponibilizou um balcão de atendimento para orientar e efetuar o cadastramento. Até o dia 20 de novembro, o balcão funciona na sede do órgão, no Vale dos Barris, de segunda a sexta, das 9 às 16. Caso o motorista esteja fora do prazo, deverá se dirigir a qualquer posto de atendimento da Transalvador. E você sabia que tem Papai de Noel famoso? Papai Noel pai de gente famosa? Pois bem, Seu Bira, como é carinhosamente chamado, que assumiu o posto de Papai Noel de segunda a sábado, das 11 até as 19, no piso L1 do Shopping Center Lapa, que traz como tema este ano Feliz Natal Madagascar, conta também com os personagens em tamanho real do desenho animado da DreamWorks. É o pai do Fabrício Boliveira, que fez o papel de destaque em Segundo Sol, e é o único Papai Noel negro nos centros comerciais de Salvador. Alerta! Salvador registra o primeiro caso suspeito de intoxicação por óleo nas praias. Mulher relata vermelhidão, coceira, dores e febre após contato com óleo em Itapuã. A Secretaria Municipal de Saúde de Salvador confirmou nesta manhã de terça-feira o registro de um caso suspeito de intoxicação exógena relacionado ao contato com petróleo cru detectado em praias de Salvador. Tempo. Hoje, quarta-feira, terá um clima de sol e aumento de nuvens de manhã. Porém, à tarde haverá pancadas de chuva, também à tarde e à noite. Mínima de 23, máxima de 31. Eu sou Michele Cordeiro, da estação Pop News Salvador, para a Rede Estação Pop. Pop News, a notícia em primeiro lugar. Agora faltam 8 para as 14. SEB terá que indenizar consumidor cujo nome foi negativado de forma indevida. Fala, Luiz Carlos Pinto. Um consumidor que teve seu nome negativado por contas de débitos referentes a uma unidade consumidora desconhecida terá que ser indenizada pela SEB. A decisão é do juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública do DF. Em março deste ano, o autor descobriu que estava com o nome negativado junto ao Serasa, em virtude de faturas emitidas pela SEB. Ele afirma ainda que, além de não ser o dono do imóvel, nunca solicitou o serviço e alega que a negativação do seu nome gerou dano moral. Ao decidir, o magistrado destacou que a SEB não conseguiu demonstrar que houve a contratação do serviço. No entendimento do magistrado, a relação jurídica entre as partes é inexistente, bem como os débitos lançados em nome do autor, o que torna indevida a negativação. Dessa forma, condenou a SEB a pagar ao autor R$4.000 a título de danos morais. Terá ainda que retirar o nome do autor dos cadastros dos serviços de proteção ao crédito. Cabe recurso da sentença. De Brasília, Luiz Carlos Pinto. Obrigado, Luiz Carlos Pinto. Jornal Estação Pop. Lembrando que tudo isso vira podcast no seu agregador de podcast preferido. Busque Estação Pop News. Postamos também no nosso canal no YouTube. O canal está começando agora, está bem pequeno. Você pode ir lá para dar uma força. Estação Pop News. Se inscreva. E a gente posta diariamente os conteúdos aqui da nossa programação. Fique ligado. Adson Alves é show. Esse sou eu, abençoado por Deus e bonito por natureza. Destacando para você as principais notícias no Jornal Estação Pop News, ao vivo para a Rede Estação Pop. Seabra, Salvador, Vitória da Conquista. Justiça nega indenização por danos morais a líder religioso criticado em redes sociais. Novamente, Luiz Carlos Pinto. 42ª Vara Civil em São Paulo, capital, negou o pedido de indenização ajuizado por líder de igreja evangélica contra outros pastores que publicaram críticas em redes sociais. Ele requeriu a exclusão das supostas ofensas e a condenação dos réus por danos morais. Para o magistrado, a liderança exercida pelo autor representa o exercício de função política, tanto assim
que ele exerceu também a função de deputado federal, um cargo eminentemente político. E completou: em uma democracia como a projetada pela Constituição vigente no país, quem exerce liderança política no âmbito partidário ou da sociedade civil está sujeito a críticas, especialmente após matéria jornalística e investigação policial sob acusação de desvio de verbas. Cabe recurso da decisão. E olha, imobiliária deve restituir proprietária de imóvel por rescisão de contrato sem aviso prévio. Fábio Ruas. O 5º Juizado Especial Cível de Brasília condenou uma imobiliária a restituir proprietária de um imóvel que teve o contrato de aluguel com terceiro rescindido sem comunicação prévia. Ela conta que alugou o imóvel por meio da imobiliária, mas a empresa descumpriu diversas cláusulas e rescindiu o contrato unilateralmente, sem aviso prévio e sem repassar o valor do aluguel do mês anterior ao rompimento do contrato. A imobiliária não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação. Dessa forma, segundo a legislação, os fatos narrados pela autora da ação passam a ser considerados verdadeiros. Com isso, a imobiliária foi condenada a pagar R$ 3.500 referente ao aluguel e R$ 1.050 de multa pela rescisão contratual. De Brasília, Fábio Ruas. Muito bem, agora 13 horas e 58 minutos no horário de Brasília. E olha que curioso, homem compra vaso de pouco mais de R$5 e vende por 2 milhões, mais de 2 milhões, 2,6 milhões, após descobrir que o objeto pertenceu ao imperador da China. É o fato curioso de hoje. Curioso. Dizem que o que a gente planta, a gente colhe. Um homem comprou um vaso de porcelana em um brechó para caridade na Inglaterra por R$ 5,30. Porém, não era qualquer peça. Era simplesmente um vaso que pertenceu ao imperador Qianlong, que governou a China entre 1735 e 1796. Como já deu para perceber, não era qualquer vaso mesmo. O objeto foi arrematado por R$ 2.600.000. Mas o homem não fazia ideia disso. Ele só descobriu que o objeto poderia significar algo após colocá-lo à venda no site eBay. Foram muitas ofertas recebidas pela peça, o que o deixou instigado. Por isso, ele começou a pesquisar sobre o vaso. Depois de visitar uma casa de leilões, ele descobriu que se tratava de um vaso autêntico que pertenceu a Qianlong, sexto líder da dinastia Qing, a última da China imperial. O preço inicial colocado no site pelo objeto foi de R$ 430.000, contou o jornal Metro. Várias pessoas apresentaram seus lances. O vaso de 19 centímetros de altura é amarelo, cor reservada ao imperador e possui o formato de uma pera. O objeto tem inscrito um poema e 2 marcas de selo vermelho de ferro em que se pode ler o símbolo do imperador Qianlong e a frase
Seja preciso, não fique dividido. Eu sou Patrícia Marques e esse foi mais um Mundo Curioso. Tchau! Curioso. Jornal Estação Pop News. Homem é preso por furto de calcinhas em Turmalina, no Vale do Jequitinhonha. Uma ocorrência inusitada foi registrada pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira, dia 11. Isso em Turmalina, no Vale do Jequitinhonha. Durante cumprimento de mandado de prisão, policiais militares encontraram 1.000 calcinhas, isso mesmo, 1.000 calcinhas e 45 sutiãs na casa de um homem num bairro de São João Batista. De acordo com informações da PM, JGBC, de 41 anos, foi encontrado no imóvel e recebeu voz de prisão. Ele foi conduzido à delegacia da Polícia Civil, juntamente com o material apreendido. Jornal Estação Pop News. Ficamos por aqui. Outras notícias no site www.estaçãopopnews.com.br. Também a todo momento no nosso plantão. Um abraço. Rede Estação Pop.